Olá! Iniciamos mais um programa que mergulha no universo dos negócios amazônicos, dando voz aos empreendedores que movem esta região. E neste programa você fica por dentro de tudo o que acontece nos principais pilares da economia, como no exemplo dos comércios, indústrias, agronegócios, concessionárias, mineradoras, dentre outros. Muito bem. E no programa de hoje entrevistaremos o Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364. Vamos também conhecer por dentro desta concessionária, né? Como é que funciona um pouco, principalmente entender esse universo da concessionária da Nova 364. Muito bem. Eu sou Gilberto Januário. E eu sou Aldo Melo. E estamos iniciando mais um Amazônia Negócios. A voz de quem empreende, produz e transforma. Roda a vinheta. Amazônia Negócios, oferecimento Conect Corp, excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox, uma relação duradoura. Daniel Estofados, conforto e elegância para seu lar. Tilim, a melhor hora. É isso, pessoal. Após um breve recesso, o Amazônia Negócios está de volta. E vamos falar um pouco sobre isso. O que temos de novidade, o que temos de parceria para esse novo ano que se inicia, Aldo? Exatamente. 2025 realmente foi muito promissor, inclusive talvez as melhores entrevistas que nós já fizemos até agora. 2026 já promete bastante, nós já temos uma agenda bem extensa para gravarmos aí, principalmente para você que está acompanhando, Sim, receber aí conteúdo novo e fresquinho. Com certeza. Lembrando a todos que são assuntos relevantes, são assuntos do nosso dia a dia e que impactam diretamente no seu negócio, no comércio, na sua indústria. Essa é a nossa intenção. Exatamente. Por exemplo, no último episódio do ano de 2025, onde nós entrevistamos Guilherme Scherer, um grande amigo empresário, que ele focado hoje com um dos novos negócios, né? Ele é multiempreendedor, tem várias empresas, focado em embalagens. Inclusive o episódio todo, até a Escola do Marketing, quase que eu esqueço o nome do meu programa, Sim. Foi muito bom também falando sobre embalagem, como isso impacta o seu negócio. Impacta e assim, de uma forma muito, muito positiva. O que antes o empresário, o empreendedor tinha como uma despesa a mais, algo adicional ao custo, hoje se tem como um investimento. Exatamente. E onde o produto pode ser ganhar uma nova conotação e, consequentemente, um novo valor. Exatamente. Aumenta-se o valor percebido através das embalagens. Cara, vale muito a pena. Se você utiliza algum tipo de embalagem, volta lá e acompanha. Por mais que você talvez não precise utilizar daquele tipo de embalagem, mas como a gente fala de embalagem no forma... É o universo. É, né? O universo geral de embalagem. Foi muito bom. Muito bem. É importante também a gente frisar sobre os novos patrocinadores. Primeiro, agradecer quem acompanhou essa jornada do Amazônia Negócios em 2025. Acreditou no Amazônia Negócios. Exatamente. E principalmente vamos ao final falar aqui quem entrou agora para essa jornada de 2026, que estamos extremamente felizes com essa parceria. É isso aí. Agradecer quem? Daniel Estofados, com suas belíssimas cadeiras. Essas poltronas do estúdio é Mesinha. Um trabalho do Daniel Estofados. Sensacional. Muito obrigado, viu, Daniel? Agradecemos a parceria, principalmente por acreditar na gente. JT Transporte, grande amigo Gerald Travel, com sua empresa de transporte aqui em toda a região. Tem um episódio deles, fotos do Daniel. Sim. Muito bem, vamos lembrando também do meu grande amigo, o Salgadinhos Tililim, exatamente. Armando, grande abraço para você, meu amigo. Vamos continuar essa parceria agora em 2026. Exato, um abraço. Exato. Então precisamos também lembrar que a Porto Inox e a Conect Corp também está dentro, acreditando, obviamente, desse projeto, mas 2026 nós temos uma bela de uma notícia, nós temos a parceria fechada já, que agora nos próximos episódios estarão com a gente, acreditando no projeto, o Cicobi. Um grande abraço ao Altair, que nos recebeu muito bem, participou com a gente também de uma entrevista, foi uma entrevista bem esclarecedora. Muito. Ele falou de projetos, de sonhos aí que serão realizados ao longo desse 2026. Muito obrigado por essa parceria. É isso aí. Cicobi, então, oficialmente patrocinador do Amazônia Negócio e vai trazer muitas outras informações para você que é empresário e utiliza algum tipo de sistema bancário, que provavelmente utiliza. Com certeza. Maravilha. É isso. Bom, e como primeiro episódio de 2026, a gente já começa com uma boa novidade. Concessionária Nova 364 e o futuro de Rondônia. Olha,
Com certeza será uma entrevista esclarecedora, porque como a rodovia corta todo o estado, então são muitas dúvidas, todos nós queremos realmente entender qual é o funcionamento, valores de tarifa, o que nós vamos receber de benefícios, né, ao longo aí desses anos de implantação. Então, com certeza será uma entrevista muito, muito interessante, vale a pena você assistir. Você sabia que Rondônia vive um momento inédito na infraestrutura rodoviária? Em julho de 2025 foi assinada a concessão do trecho da BR-364-RO, rodovia essencial que liga Porto Velho a Vilhena. A concessionária Nova 364 SA, formada pelo consórcio 41 Opportunity, marcando a primeira concessão federal da nossa rodovia. O contrato de concessão tem duração de 30 anos e prevê um investimento total de mais de 10 bilhões destinados a modernizar, operar e manter cerca de mais de 600 quilômetros em média da rodovia entre a capital, Porto Velho, e a fronteira com Mato Grosso. Trecho estratégico para o escoamento da produção agropecuária, a integração regional e a conectividade com o restante do país. Muito bem, e nós vamos falar de números aqui que realmente impressionam. Nos primeiros 100 dias de operação, a Nova 364 programou gastar 360 milhões em investimento, valor acima da média para uma fase inicial de concessão. Desse montante, cerca de mais de 100 milhões serão destinados à operação e serviços aos usuários, incluindo instalação de rede 4G ao longo de todo o trecho, o que vai melhorar a conectividade de motoristas, né, e transportadores. Além disso, a concessionária vai implementar um sistema de pedágios eletrônicos, o Free Flow, que elimina as praças físicas e melhora a fluidez do tráfego. Só em 25, os aportes planejados para o trecho de Rondônia devem alcançar cerca de 460 milhões, contabilizando o pacote inicial de 360 milhões e outros 100 milhões para a continuidade de obras e melhorias. Esse volume de investimento tem um impacto direto na logística do agronegócio e no escoamento de cargas, favorecendo produtores, transportadores e empresas que dependem da rodovia para operar. Olha isso! O projeto inclui intervenção que vão além da pavimentação. Estão previstos mais de 100 quilômetros de duplicação, mais de 190 quilômetros de faixas adicionais e cerca de 18 quilômetros de vias marginais. 24 passarelas para pedestres, 90 pontos de ônibus e 24 passagens para fauna, além de acessar terminais portuários e pontos de descanso para caminhoneiros. A BR-364 é um dos principais eixos logísticos do Arco Norte. Rota de transporte que conecta a produção agrícola do centro-oeste e norte do país aos terminais de exportação. A modernização da rodovia é vista como essencial para reduzir custos de transporte, aumentar a competitividade dos produtos regionais e estimular investimentos produtivos na região amazônica. E essa concessão também já gerou mais de 4 mil empregos diretos e indiretos, desde o início das instalações, e promovem programas de capacitação de mão de obra local, com treinamento voltado para atendimento emergencial e manutenção, fortalecendo a economia regional e criando oportunidades para trabalhadores e prestadores de serviços. É isso aí, é com essas informações e muitas outras que nós vamos conversar hoje com Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364. Já voltamos. Até já. Maravilha, já estamos aqui de volta com ele, que é diretor-presidente da Nova 364, Wagner Martins. Seja muito bem-vindo ao Amazônia Negócios. Obrigado, Aldo. Obrigado, Gilberto, pela oportunidade de poder estar aqui, conversar com vocês, conversar com os telespectadores que assistem o programa de vocês, um programa aí de tanta relevância, de tanta audiência, que faz todo sentido para nós estar aqui explicando, tirando dúvidas que porventura tiverem. Muito legal. Dizendo a você, Wagner, que é um prazer enorme estar recebendo você aqui no Amazônia Negócios, e esse portal
de comunicação. Você vai ter acesso aí no estado todo, tá bom? Então, eu acredito sim que será uma entrevista muito esclarecedora para todo o eixo aí do estado, e espero que a gente consiga aqui passar para toda a população a real e verdadeira situação mesmo, os benefícios que a gente vai poder desfrutar a partir do momento em que esteja todo implantado essa concessão aí funcionando da melhor maneira possível. Mas, Wagner, eu gostaria de saber quem é Wagner que está à frente desse empreendimento. O Wagner é um engenheiro civil de formação, eu tenho aí 23 anos de profissão, fiz mestrado em engenharia civil também, trabalhei em diversas obras, né, ao longo do Brasil inteiro, Gilberto. Morei em 8 estados, inclusive já tive aqui em Porto Velho, já morei aqui. Olha só. E até o Thiago brinca aí, quem bebe água do Madeira tem que voltar. E eu sou a prova viva disso. Eu morei aqui em 2013 até 2015. Né, na época, eu fui gerente de obras de um projeto que a J. Malucelli executou em Jirau. E aí depois morei em outros estados. E hoje, né, estudamos, né, a BR-364 no ativo. Eu trabalhei na J. Malucelli 20 anos. E pela J. Malucelli, que é um dos acionistas aqui, tivemos o prazer de ser vencedor do leilão, e aí fui convidado por já morar aqui, por já conhecer, por já, né, gostar da região aqui, tive fazenda no Mato Grosso também, então por toda essa conjuntura fui convidado a estar vindo assumir esse projeto tão desafiador, tão importante aí para Rondônia, que é um estado que eu acredito muito, que eu acho que tem um potencial, assim como o Mato Grosso também, um potencial gigante aí de crescimento. E aí estamos aqui hoje à frente desse projeto grandioso aí. Muito bem mesmo. E assim, seja muito bem-vindo. Vamos para o nosso bate-papo aí. Maravilha. Realmente, é um desafio muito grande quando nós falamos de Amazônia em todos os sentidos. Tem suas particularidades, tem seus modos diferentes de se trabalhar. E a chegada da nova 364 também acompanhada, claro, de vários problemas, de várias fake news que também estão surgindo. Isso é normal, natural. A nossa função aqui realmente é resolver problemas. Mas, Wagner, como é que você enxerga a chegada da nova 364? O que simboliza isso para o estado de Rondônia? Aldo, a chegada da nova 364, ela tem um símbolo muito, né, no que tange aí ao tema do programa aqui, que é desenvolvimento econômico, né, é atrair para o estado, né, mais investimentos, né. A gente tem uma expectativa muito grande de tornar essa rodovia mais segura, tornar essa rodovia com fluidez, para que o transportador tenha previsibilidade, né, tenha segurança e o conforto, né, e além de todo o pacote de serviços que a concessionária vem trazer, que isso de certa forma acaba atraindo mais investimentos para o estado de Rondônia como um todo. Isso é muito, muito importante mesmo, que esse aí, na verdade, é o que? É o desejo de todo mundo que mora aqui, que investe aqui, que tem os seus negócios no estado, né? Mas, Wagner, contextualizando tudo, como é que, até para o nosso telespectador aí, ele poder ficar ciente mesmo, como é que funciona desde a elaboração do projeto, quando vai para a licitação, da concessão, como é que isso funciona? Assim, vocês estão aqui porque vocês passaram por todo um processo. Você poderia descrevê-lo para a gente, até para a gente aí partir, sim, da empresa vencedora, passando para a população todo o trabalho que será feito? Perfeito, Gilberto. Então, esse é uma rodovia federal. Então, sendo assim, o leilão foi todo conduzido e elaborado pelo ente federal. No ano passado, nós tivemos aí mais de 12 leilões, que a gente chama de quinta etapa de concessões. Então, os 12 leilões que tiveram ano passado, eles seguiram o mesmo rito, né, basicamente o mesmo contrato padrão. Então, como é que é feito isso? A agência reguladora, que é a ANTT, anteriormente ao leilão, ela faz um estudo, é um estudo complexo, Gilberto, vale ressaltar, é um estudo multidisciplinar, envolve várias disciplinas aí, não só a parte técnica de projeto, mas a parte de meio ambiente, impacto social, né, a parte fundiária, a parte econômica. Então é uma série de rúbricas que são estudadas, isso tudo conduzido pela ANTT, ela teve o apoio do BNDES também, e de posse desses estudos que foram feitos, leva aí 2, 3 anos para ser executado, ela chega numa concepção do modelo de concessão. Então a ANTT elaborou quais os projetos, quais as duplicações, quais as terceiras faixas, e estabelece um valor teto da tarifa. Pois bem, nesse momento, ela publica, né, é feita audiência pública, como foi feito, tem um rito todo
contratual elaborado pela NTT para chegar no dia do leilão. No dia do leilão, ela deu publicidade ao projeto. As empresas que quisessem participar poderiam participar, era aberto, era público. No caso, somente a gente participou. E aí, participando do leilão, você tem lá a tarifa que foi estabelecida pela NTT e você aplica um desconto. Cada empresa dá o seu desconto pela tarifa, mas é obrigado a cumprir com o contrato que você assinou. Então, no contrato ele prevê preço tarifa, ele prevê onde é que estão as praças de pedágio, ele prevê a quantidade de duplicação, a quantidade de terceira faixa, e a concessionária tem que cumprir com esse contrato da melhor forma possível, atendendo todos os parâmetros. Entendi. Só para completar assim, então isso é um leilão mesmo, é uma licitação. Vamos colocar assim como se fosse uma licitação, onde tem ali todos os critérios, exigências que são propostas, e você faz uma análise, a empresa fez uma análise, olha, isso aqui para nós, nessas condições, é viável, vamos participar. No caso, vocês saíram vencedores e estão já em implantação do projeto aí, que já está o quê? Mais de 6 meses de início de obra? Sim, o contrato ele foi assinado, Gilberto, em julho, e a gente, teoricamente, formalmente assumiu a rodovia em agosto. Porém, anteriormente à assinatura do contrato, como eu já tinha morado aqui e tinha um conhecimento muito grande do período chuvoso, do período mais seco, né, nós buscamos o DENIT, conversamos com o DENIT e fizemos um acordo com o DENIT e nós iniciamos os trabalhos mesmo antes de assinar contrato. Nós começamos o trabalho em julho, que é o período seco, que pôde proporcionar para a gente fazer mais, avançar mais com o trabalho, para quando chegar o período chuvoso, tivesse um pavimento numa condição melhor, né? Muito bem. Interessante. Agora, olhando para o histórico de Rondônia em si, qual é o principal problema que a concessionária vem resolver? O que a gente enxergou, né, Waldo, com a rodovia, ela é uma rodovia, uma artéria principal, não só para Rondônia, quanto para o Acre também. E é uma rodovia com volume de tráfego pesado intenso e, num primeiro momento ali, com problemas de buraco, com problemas de pavimentação não tão adequada para o transportador, que ocasionava aí custo de manutenção elevado, tempo de viagem maior, né, e esses são os problemas maiores problemas que a rodovia tem. A gente enxerga também uma dificuldade com relação à execução das obras que vão ter futuramente, a questão do fluxo. Como é um fluxo muito alto, nós vamos ter que ter o SIGPARE. Esse SIGPARE ele acaba trazendo um certo incômodo, né? Então, por vezes, se você quisesse fazer a rodovia inteira, você tinha que parar ela inteira, né? Se você fizer poucos SIGPARE, você está fazendo poucas obras, você incomoda menos. Se você faz muito SIGPARE, você consegue avançar mais rápido com as obras, só que você incomoda mais. Então, na nossa visão, não tem grandes complexidades de engenharia, mas ele sim vai ter uma complexidade maior nessa planejamento, nessa logística de execução das obras. Eu entendi. E assim, só para a gente poder mensurar aí um tempo para isso, porque, como você disse, muito parecida, muita obra, né? Mas como vocês são coerentes e tal, e deixam o fluxo andar, até quando vai essa etapa da obra que ainda vamos ter vários parecida na rodovia? As obras de ampliação, Gilberto, terceira faixa, duplicação, elas demandam um licenciamento ambiental, que demanda, por sua vez, um projeto aprovado pela NTT, que demanda a elaboração de um projeto básico e um projeto executivo. Então, hoje, nós sabemos o que faz. Nós concluímos os trabalhos iniciais, que seriam todos os trabalhos que não dependem de projeto, nem aprovação, liberação ambiental, é a parte de recomposição do pavimento, recuperação do pavimento, sinalização horizontal, que são a pintura das faixas, sinalização vertical, que são as placas de advertência, a parte de conservação, quem passa pela rodovia aí deve ter visto já vários trabalhos nossos de roçada, limpeza da faixa de domínio, que traz mais segurança. Então tudo isso já foi executado. Agora a gente está na fase de elaboração de projeto, vamos continuar com essa fase de manutenção, recuperação do pavimento, mas estamos na fase de projeto das obras de ampliação. Esse projeto deve terminar no primeiro semestre agora desse ano. Certo. A gente submete ele à aprovação da NTT. Na sequência, vamos submeter aos órgãos ambientais com a expectativa de ter aí uma licença prévia e depois uma licença de instalação, que é onde pode começar a obra mesmo. Né? Em abril do ano que vem, a gente está com a expectativa de começar as obras da terceira faixa, em se tendo tudo isso aprovado, licença ambiental, licença prévia, licença de instalação, começaríamos em abril de 2027,
as terceiras faixas. E as duplicações, que aí ela tem uma obra com impacto maior, demanda uma avaliação ambiental, uma avaliação de projeto mais complexa, a previsão nossa é em abril de 2028. Então nós estamos em fase de projeto, na sequência vamos entrar em fase de licenciamento ambiental, para ter essas datas atendidas conforme eu estimei aqui. Não, entendi. E assim, isso aí ela é complexa e tem toda a complexidade de uma obra que é uma obra grande, o valor investido é alto, então realmente tem muitas coisas aí para ser analisadas e tem um tempo hábil delas, né? Justamente o investimento, só para ter uma noção, uma ordem de valor, de junho do ano passado até dezembro, ou seja, 6 meses, nós investimos 360 milhões de reais. Isso tanto em serviços de recuperação, manutenção, sinalização, compra de equipamentos, né, treinamento e implantação de sistemas. Então, 360 milhões em 6 meses é um valor considerável. O total do investimento será de 12 bilhões. Esses 12 bilhões serão investidos 6 bilhões somente nos 8 primeiros anos. Então nós estamos falando aí quase 1 bi por ano nos 8 primeiros anos aí. Um valor, são números expressivos, sim, são números, né? Mas assim, olha, a gente tem visto uma enxurrada de perguntas, de indagações aí, de um modo geral, de toda a população ao longo da BR, fora do eixo da BR também, né? Que diz respeito, agora a gente vai ter um custo maior, agora a gente vai ter... E isso está dando uma discussão muito grande nas redes sociais, né? Vocês estão acompanhando isso, com certeza. Mas a pergunta que eu te faço, até para a gente mudar um pouquinho do foco de obra e tal, e uma coisa mais voltada para a população. Como vai ser, né? Ou como que o empresário vai sentir esse impacto direto no preço da mercadoria, que a dúvida maior hoje é essa. E a gente falava um pouquinho aqui em off a respeito disso, e você tem números extraordinários aí para passar, até para conscientização mesmo, para que a gente entenda que essas altas, ou vamos dizer, o custo a mais, na verdade a gente pode até estar reduzindo isso a médio prazo, curto prazo, não é isso? É isso mesmo, né, Gilberto? Então, há pouco eu vinha comentando com você, a Confederação Nacional de Transportes, que é a CNT, ela publicou um estudo muito interessante. É um estudo que ela fez a nível Brasil, mas ela fez regionalizado. Então ela fez estado por estado, onde ela analisa a situação da malha viária e o impacto disso. Então quem tiver curiosidade de pesquisar, pode entrar lá na CNT que vai achar esse estudo. E aí quando você olha o estado de Rondônia, então vamos olhar nesse estudo o estado de Rondônia. A CNT ela apresenta para nós nesse estudo, né, que no estado de Rondônia, ela analisou 1.900 quilômetros de rodovias federais. Nesses 1.900 quilômetros, ela chegou à conclusão de que 75% desse trecho ele está em condição regular, ruim ou péssima. E essa situação, ela ocasionou em 2024 um aumento no custo operacional do transporte de 38%. O que é esse custo operacional, Gilberto? Ele é a manutenção do caminhão. Ele não é só, mas não só a manutenção, é o tempo de viagem que o motorista leva, é o custo do seguro, é o custo maior com diesel, com combustível, porque a rodovia, estado ruim, gasta muito mais. Então, esse custo maior de 38% é por conta da situação da rodovia. Pois bem, quando a gente pensa numa rodovia concessionada, onde você tem um ente privado, que ele é fiscalizado por um ente público, que ele tem um contrato a seguir com parâmetros de qualidade, e ele é multado se ele não cumprir, diferente de quando você tem uma rodovia pública, que é o poder público fiscalizando o poder público, não tem multa de um lado para o outro. Quando você tem uma concessionária, você tem uma agência reguladora fiscalizando e multando, autuando se essa concessionária não cumprir com os parâmetros. Quando essa concessionária cumpre com os parâmetros mínimos exigidos do contrato, ela está trazendo a condição da rodovia para boa e excelente. Com essa de trazer a condição da rodovia para boa e excelente, você reduz ou até zera esse sobrecusto a maior, o custo operacional. Então, é natural, né, Gilberto, que num primeiro momento, quem não tem essa informação, ou quem não tem uma visão mais ampla do negócio, tende a olhar somente para o custo do pedágio em si. Sim. Existe um custo do pedágio? Sim. Mas qual o benefício que esse pedágio traz? Um custo menor operacional. Se você fazer a conta certinho, o custo do pedágio, pegar uma carreta 9-eixo, que venha carregada lá de Vilhena até Porto Velho. Então ela vem carregada, ela paga 9 eixos. Ela volta vazia, ela paga 6 eixos.
se você fazer uma conta rápida e simples, quanto custa o frete dessa carreta, né, vis-a-vis qual que é o valor do custo do pedágio que ela vai pagar, tem um impacto no custo? Sim. Agora pega o impacto favorável, ou seja, o quanto que essa carreta vai economizar de custo operacional, não só manutenção, tempo de viagem, combustível, o 38%. Quando você faz essa conta, ela é uma conta favorável, ou seja, né, quem fizer a conta certinho, quem tiver considerando todos os fatores, né, vai até concluir que ao invés de aumentar o produto, ele tem, no mínimo, manter no que está, né? Interessante. Podemos entender, então, que a longo prazo, médio e longo prazo, esse cálculo vai suprir, os preços não devem aumentar, e isso, na verdade, vai ser benéfico para todo mundo, por vários fatores. Seria interessante, Aldo, a gente até trazer aqui no programa algum presidente de sindicato de transportes e tal, para que pudesse realmente trocar uma ideia. Fazer esse comparativo. Mas a lógica, o cálculo não mente. Quando você realmente vai para os cálculos, isso faz total sentido. A lógica é essa, né, Aldo? Agora, é óbvio que, por isso que é importante o programa com vocês, para dar visibilidade, né, para dar transparência nesse contraponto. Porque às vezes pode existir de um ou de outro, né, que queira mostrar só o lado pejorativo, aumentou o pedágio, então eu vou te aumentar o frete seu. E aí você vira para ele e fala, ó, peraí, mas o pedágio aumentou, mas você não teve uma redução no seu custo operacional? Então, compensa uma coisa com a outra e vê o que dá. Exatamente. Então, programas como esse de vocês traz essa clareza e é importante, né, pegar órgãos, entidades aí renomadas e bem consagradas como a CNT, como outras aí, né? São referências. E é um estudo que ele não é só de Rondônia, então ele não tem uma tendência daqui, ele está a nível Brasil, você pode averiguar estado por estado, região por região, ou o país como um todo. Então, é um dado bem interessante. Sim, sem dúvida. Com certeza. Bom, quando nós falamos também sobre segurança viária, é algo que precisa ser pontuado, porque às vezes a pessoa só enxerga, e principalmente por mais que nossa audiência seja qualificada, é mais focada em empresários, desde o micro até os gigantes, presidente de conselhos e afins, segurança viária, ela é para todos. Isso às vezes é um ponto que nem todo mundo lembra, mas precisa ser colocado dentro da conta. Como que isso muda de fato, principalmente nessa parte da operação logística e até mesmo a segurança de quem transita viajando, visitando parentes ou até mesmo passando por dentro do estado? Justamente, Aldo, a segurança é algo que num primeiro momento também pode não ter uma percepção tão rápida, mas ela tem uma importância, uma relevância muito grande. O que é previsto no nosso contrato para essa concessão? Nós vamos estar instalando, Aldo, mais de 200 câmeras de monitoramento. Essas câmeras, elas são câmeras de alta tecnologia, que tem a tecnologia de OCR, que é leitura de placa. E até pegando carona nessa sua pergunta, quem tiver curiosidade, domingo agora, passado, eu assisti uma reportagem do Fantástico, entra lá no aplicativo do Fantástico, você vai ver lá, justamente falando dessas câmeras de alta resolução com inteligência artificial sendo aplicada em concessões de rodovia. Caramba. Então, essas 200 câmeras com essa tecnologia de leitura de placa, né, nós somos obrigados a disponibilizar para a PRF todas as imagens em tempo real dessas câmeras. A concessionária não tem a prerrogativa de multar, de fiscalizar e não vai fazer. A Polícia Rodoviária Federal continua com a mesma atividade, fiscalizando, autuando, orientando, mas ela vai ter uma ferramenta a mais. Ela vai ter mais de 200 câmeras que ela pode, se tiver um sinistro, algum roubo, alguma coisa de carga, lá em Vilhena, ela pode entrar no sistema, por inteligência artificial, digitar a placa do veículo, que a inteligência artificial vai procurar nas 200 câmeras, se esse veículo passou, em que momento passou e como é que foi. Com isso vai dar muito mais rastreabilidade, muito mais poder de fiscalização para a Polícia Rodoviária Federal. E no fim do dia, né, Aldo, isso se reflete em quê? O menor custo de seguro, porque você vai estar transitando numa rodovia 100% monitorada, reflete uma maior segurança, não só para o transportador que vem transportar cargas, e muitas cargas de valores às vezes, mas também para os usuários de carro leve também, porque você vai ter certeza. Esses dias mesmo eu vi uma reportagem, lembrei agora aqui no Instagram, de um assalto, vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver recentemente, semana passada, teve um assalto justamente na BR-364, no trecho que não é o nosso. Teve um trecho anterior lá, que teve um assaltante que rendeu um caminhoneiro, até teve ali
uma pessoa que estava passando na hora ali, fez um vídeo do Instagram e lançou. Quando você tem uma rodovia 100% monitorada e nós vamos dar publicidade, quando você entrar na rodovia e as câmeras, a obrigação contratual nossa é estar instalando ela até o 36º mês, nós estamos estudando aí uma possibilidade de antecipação de instalação dessas câmeras, mas a partir do momento que elas estiverem instaladas, vai ter placas em toda a rodovia, indicando rodovia monitorada por câmeras. Isso inibe, né? Isso protege mais porque inibe a pessoa que vai fazer um delito, que vai fazer alguma coisa, algum roubo, ele vai procurar uma rodovia que não tem monitoramento. Então, no fim do dia, isso se reflete em redução do custo e qualidade de vida, no sentido de proteger mais, dar mais segurança também para os nossos clientes, que são usuários da rodovia. É interessante que eu estava me referindo sobre segurança no quesito de acidentes, mas isso também é interessantíssimo. Eu quero que você fale sobre isso também. No quesito de acidente, Aldo, também muito bem lembrado, e a palavra segurança, ela tem um sentido bem amplo, exato, né? É bacana. Eu sempre brinco, né? Minha mãe é professora de português, eu falo, mãe, a língua portuguesa é uma língua complexa, porque tem palavras que têm um sentido bem amplo. Mas no sentido da segurança, a gente chama de segurança viária, né, Aldo? Então a gente separa o que é segurança viária do que é segurança no sentido de segurança, né, que eu comentei agora. Mas na segurança viária também, né? Vou te dar um dado bem interessante também. Então nós concluímos agora, final de novembro, toda a parte de sinalização, recuperação, recomposição da sinalização horizontal, como eu comentei, que foi a pintura das faixas, e vertical, que são as placas, e a parte da roçada. Pois bem, né, isso tem uma importância, uma relevância muito grande. A gente às vezes não se apercebe dela. Mas aí, ontem também, eu assisti aí um post aí da Polícia Rodoviária Federal, no Instagram, na página do Instagram deles, onde eles fizeram um balanço, né, do 2025, do ano 2025, referente a acidentes. E depois eu entrei em contato com a Polícia Rodoviária e eles compartilharam com nós o relatório. É um relatório muito bacana, bem completo. Ele estratifica mês a mês, por ano, coloca lá o índice de mortes, acidentes graves, acidentes total. E quando a gente olha o mês de dezembro, né, e justamente no mês de dezembro, nós fizemos também, junto com a Polícia Rodoviária Federal, uma campanha de conscientização, mês de férias, o pessoal quer sair de viagem, está meio ansioso e tal. Mas você olha, dezembro de 2024 e dezembro de 2025, você teve uma redução, isso é dado da Polícia Rodoviária Federal, de 57%. Então, reduziu em 57% o número de mortes. E reduziu em 24% o número de acidentes graves. Então, isso, lógico, mérito muito da Polícia Rodoviária Federal, fazendo a fiscalização, fazendo, né, acompanhamento, orientação, mas também você tendo faixas bem sinalizadas, e aí quem transita à noite, com chuva, com neblina, vai ter uma segurança maior. Você tendo placas de advertência, placas indicando curva, bem posicionadas, isso traz mais segurança. Você tendo uma faixa de domínio limpa, que você está numa curva, ou em algum ponto ali que você vai ultrapassar, e você não tem o capim atrapalhando a sua visibilidade, isso dá mais segurança. Ajuda muito. Então, uma conjuntura de fatores que o somatório deles torna a rodovia mais segura ou menos segura. E a prova disso vem com os números. Esse dado que eu falei de 57% de redução e 24% de redução, ele é dado real, é fato, é da Polícia Rodoviária Federal, não é nosso. É um dado público, né? Legal. Interessante. Gilberto, para quem é empresário, que pode ter pensado agora, mas agora vai fiscalizar mais a gente. Não. Se você está trabalhando da forma correta, não está fazendo nenhum desmatamento, retirada de madeira ilegal, descaminho de produtos para fazer uma concorrência desleal aqui na capital, você não tem que se preocupar com nada. Você, na verdade, deveria agradecer. Está tudo certo, né? Exatamente. Já que você falou, Aldo, e tocou no assunto assim da questão aí do empresário, eu gostaria até de sair um pouquinho do script, Wagner, se você me permite. Assim, eu tenho empresa, eu sou empresário aqui, né? E eu trafego nessa rodovia sempre. Agora mesmo eu estou com uma equipe aí no interior, até Vilhena, né? Estou com o pessoal trabalhando lá. E a minha pergunta seria mais assim, os valores que você passou, os investimentos são altos, né? Ao longo da rodovia, como é que vai ser distribuído isso? O comércio local, qual é os critérios que você usa, o tipo de material? Isso é tudo adquirido ao longo da estrada? Ou vocês têm concentrado a compra e aí depois uma distribuição? Mas como que esse valor todo, né, que é gasto, é claro que se é gasto na rodovia, mas você tem toda as cidades que ela cruza, onde você pode ter acesso, empregabilidade, consumo mesmo no mercado local. Daqui a Vilhena, como é que esse valor todo ele é distribuído?
entre as empresas? Nós já temos hoje, né, Gilberto, nós temos aí em torno de 1.400 funcionários direto e indireto. Direto da concessionária está em torno de 600 e pouco, e os indiretos que estão prestando serviço para nós em torno de 1.400. A concessionária ela não executa as obras, ela contrata as construtoras. As construtoras elas vão estar executando as obras ao longo da via, são 700 quilômetros. Então é natural que esse consumo, que essa cadeia de fornecedores, ela vai ser desenvolvida ao longo da BR inteira. Porque obra que está sendo feita lá em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, ele vai ter uma cadeia de fornecedores mais local. Salvo algum equipamento aí, tecnologia, alguma coisa que não tem como adquirir aqui, vem de fora, né, mas via de regra já, pedra, cimento, mão de obra, ela vai ser sempre distribuída ao longo da rodovia. Os pórticos são imponentes, são modernos, né? Eles foram fabricados aqui? Sim, a parte de estrutura metálica, eles foram fabricados por uma empresa local, né, assim como nós tivemos aí também equipamentos e implementos que a equipe de operação usa. Nós sempre buscamos executar com uma empresa local. Hoje, a mão de obra nossa, Gilberto, ela é 95% rondoniense. Legal. É 95% local. Legal. E eu me lembro, Wagner, de uma entrevista que você concedeu na Fiero, nós estávamos lá, onde você falou um pouco desse deslocamento, sabe, o tempo médio e mínimo, o máximo ali de chegada em um acidente, teria ali uma ambulância com paramédicos, teria uma quantidade de caminhonetas, né, para auxiliar ali no reboque de um carro pequeno, enfim, corpo de bombeiro. Você poderia falar um pouquinho mais também para a população, porque isso é um dado interessantíssimo. Eu mesmo, como eu te falei, eu achei a sua explicação muito didática mesmo e muito esclarecedora. Fala um pouquinho sobre essa estrutura que vocês vão estar disponibilizando, as torres de celular e tudo mais. Esse é outra grande vantagem de uma rodovia concessionada, né, Gilberto? Então, uma rodovia que ela é concessionada, a concessionária tem vários parâmetros, né, que ele é obrigado a cumprir. Um deles é parâmetros de tempo de atendimento. Então, um parâmetro aí muito importante é o tempo que uma ambulância tem para chegar num acidente quando ele ocorre. A concessionária ela tem a obrigação da ambulância chegar no acidente em no máximo 20 minutos. Então, ocorreu um acidente, comunicou a concessionária, ela tem até 20 minutos para chegar naquele acidente e fazer o primeiro atendimento, o atendimento pré-hospitalar. Por conta desse tempo de atendimento, a ambulância 20 minutos, por exemplo, um guincho é 1 hora, um guincho pesado 2 horas. Então, por conta desses tempos de atendimento, que nós fomos necessário construir 14 bases operacionais. Então, hoje, ao longo da rodovia, em média, a cada 50 quilômetros, tem uma base operacional nossa. Cada base dessa tem uma ambulância. Essa ambulância ela é equipada com 2 equipamentos. Aquele equipamento para fazer o desencarceramento. Quando a pessoa sofre um acidente e fica presa nas ferragens do carro, é tipo um tesourão que sai cortando o carro ali. Então, esse é um equipamento que poucas pessoas têm, poucas empresas têm. No caso, mais o SAMU. O nosso, cada ambulância tem 2 desses. São 14 ambulâncias, são 10 guinchos, são 3 caminhão-montes, 3 caminhão-boiadeiros para fazer resgate de fauna, são 3 caminhão-pipa. Então, todos esses equipamentos distribuídos ao longo da rodovia que vão garantir esses tempos de atendimento. Ambulância, guincho, resgate de fauna, tudo isso faz parte do pacote de serviços que a concessionária vem ofertar. E outro ponto bem importante que você lembrou é a conectividade, o 4G. Então, o nosso contrato, ele prevê que nós temos que deixar 100% do trecho com conexão 4G. Porém, ele prevê isso deve acontecer até o 36º mês. Nós chegamos aqui, e justamente conversando com a Fiero também, conversando com outras entidades de classe, nós percebemos a importância que tem a conectividade hoje para o estado de Rondônia. Quem trafega pela rodovia hoje quase não tem sinal. A gente vê muito Starlink nas caminhonetes, só que isso é para quem tem recursos, para consegue pagar. E aí nós traçamos uma meta interna nossa e reduzir o prazo de implantação da conectividade. Ao invés de 36 meses, nós vamos fazer com 12 meses. Poxa. Isso a contar de junho do ano passado. Então já foram 6 meses, nós já estamos aí com
25 a 30 torres em instalação. Certo. Vamos intensificar a instalação delas esse ano agora, de modo que a meta nossa é, até julho desse ano, nós vamos ter 100% do trecho com a conectividade 4G. E aí é importante dizer que essa conectividade ela não é só para quem está transitando. Ela consiste numa torre de celular, assim como tem na cidade normal. Então, a própria comunidade lindeira, quem mora ali às margens da rodovia, essa torre ela irradia o sinal num raio, e esse sinal ele é irradiado como é na cidade. Então vai trazer benefícios não só para quem trafega, mas para quem também mora ou reside, o comércio, alguma coisa, às margens da rodovia. Né? Você vê, você comentou sobre algo muito, muito importante, que é o seguinte: às vezes a pessoa sofre lá um acidente, acontece alguma coisa com o carro, e ela está numa área que não tem sinal. Quer dizer, como é que vai chegar o socorro e tal, né? Então, já que uma vez vocês vão fazer toda essa instalação e a cobertura será completa em todo o tráfego aí da rodovia, está resolvido um grande problema. Para além disso, né, Gilberto, hoje em dia a tecnologia é algo fantástico que evolui cada vez mais. E o agronegócio é um setor que também é pujante e vem cada vez mais trazendo a tecnologia junto. Hoje nós vemos aí drone de pulverização, nós vemos aí colheitadeiras que tem sensores, que tem tecnologia embarcada ali com inteligência artificial. E é quando você oferta conectividade, você pega toda essa gama, esse pacote de tecnologia, que muitos deles dependem de uma conectividade para funcionar, inteligência artificial e tudo mais, e você dá essa oportunidade, você possibilita, né, que o agronegócio, que as propriedades que estejam à margem da rodovia ali, captando esse sinal 4G, possa fazer uso da melhor tecnologia hoje disponível no mundo. Né? Fantástico. Então isso aí é mais uma dos benefícios da implantação de todo esse sistema aí. A cadeia produtiva do Estado vai ser beneficiada. Fantástico. Maravilha. Quando nós falamos também, Wagner, na pergunta está falando sobre pequenos negócios, até porque nossa audiência ela é focada nisso. Mas eu vou ampliar essa pergunta para moradores, chacareiros, enfim, invasões que tem ao longo da BR. Como que funciona essa parte da duplicação, terceira faixa, com todas essas pessoas que moram já na beira da BR? Nós temos aí, Aldo, como obrigação contratual, né, deixar a faixa de domínio que fala, que a faixa de domínio é uma faixa que ela é da União, né, e por vezes, quando a rodovia não é concessionada, não se há aí uma fiscalização, um rigor maior com relação a essa faixa de domínio. Então, é uma obrigação da concessionária, né, fazer com que a faixa de domínio, que é o espaço ali de cerca a cerca, né, contando qual é eixo, a metragem da lateral da cerca? Ela varia um pouco, Gilberto, em função dos projetos anteriores aí. Certo. Mas, via de regra geral, ela vai de 20 a 40 metros. Poxa, é bastante. E essa faixa toda, vocês têm que deixar ela limpa? Limpa e desocupada. Justamente, Gilberto, por quê, né? Você tem que deixar uma condição de uma futura ampliação. Então, às vezes, nesse lugar, não tem duplicação para agora. Porém, o contrato ele prevê um mecanismo que chama gatilho de investimento. O que é o gatilho de investimento? Essa rodovia foi projetada para um nível de serviço que a gente chama, que é a quantidade de veículos que passa por dia na rodovia. Nós vamos instalar 40 equipamentos que vão ficar lendo 24 horas por dia os veículos que passam nessa rodovia em 40 trechos. Cada trecho desse, que é estabelecido pela ANTT, ele tem um nível de serviço e que, em se atingindo esse nível de serviço, aciona o gatilho de investimento. Quer dizer o quê? Concessionária, nesse trecho que atingiu o gatilho de investimento, o nível de serviço dessa rodovia mudou. Ele era aqui, agora ele é aqui. Então, ele demanda mais investimento. Você me apresenta um projeto de ampliação para trazer a situação da rodovia para esse novo nível de serviço. Entendi. E às vezes vai ter alguma duplicação, alguma terceira faixa, e para isso tem que estar com a faixa de domínio já liberada. Sim, né? sim, entendi. Interessantíssimo. Agora, quando nós falamos também sobre pedágio, são muitas perguntas aqui, né? Nós estamos. Você vai falando, Wagner, e nós vamos surgindo novas outras perguntas. Só que o Wagner, às vezes, a gente faz uma pergunta e ele já responde 3. Pois é. 2, 3. Já aconteceu aqui. Eu estava vendo aqui e falei. Mas foi bom, né? Vieram várias perguntas que não estavam dentro do escopo aqui, sim. Mas faz parte, né? São muitas dúvidas. É realmente algo novo. Eu só participei, por exemplo, de utilizar, você comentou, de guincho e tudo mais, que era com cepa no Rio Grande do Sul. Morei lá por algum tempo, então realmente é uma estrutura fora do normal.
E aí eu vou lembrando de várias outras coisas. Bom, quando nós falamos também sobre o modelo de pedágio, já em relação até à Concepa, que já é diferente, nós temos um modelo diferente. Você precisa explicar isso para as pessoas, principalmente como é que elas pagam. Eu vi um vídeo na internet que alguém comentou sobre, não sei nem quem era, mas não era da concessionária, explicando como é que funciona, quanto tempo você tem, é interessante, mas é bom que o senhor deixe isso mais claro. É justamente. Então, o sistema de pedágio aqui ele é o Free Flow, é um pedágio eletrônico, né? Que ele traz algumas vantagens, né, Aldo, sobre o sistema convencional, e esse foi o motivo que nós optamos por esse sistema. Quais as vantagens são? Ele torna a rodovia mais fluida. Sim. Então você não precisa parar, né, numa cabine de pedágio para pagar ali no momento. Ele consiste num porte com sensores e câmeras que você vai transitar, vai passar por esse porte na mesma velocidade que você vem andando, ele não tem estrangulamento do tráfego, você tem uma rodovia mais fluida. Então, primeira vantagem, fluidez. A leitura no veículo é feito como? Ele faz, como eu falei, por sensores e câmeras. Primeiro que atua é o sensor. Certo. Então o sensor, ele procura o tag ou o adesivo de pagamento. Se você tem o tag e tem o adesivo de pagamento, ele já faz a cobrança por ali. Se você não tem o tag, não tem o adesivo de pagamento, aí a câmera faz a leitura da placa e gera a tarifa na placa. Certo. Né? Então é um sistema que ele traz fluidez, ele traz mais segurança. Por quê? Porque quando você tem praça e pedágio, pega épocas de feriado, final de semana, né, ou férias, por vezes o fluxo aumenta demais e você tem um certo engarrafamento ali, um estrangulamento, isso gera risco de acidente. Então traz mais fluidez, mais segurança. Tem a questão, né, de conforto para o usuário, que ele não precisa pagar, então ele tem um tempo de viagem mais rápido. Né, tem a questão de sustentabilidade, quando você vai fazer uma praça de pedágio, você ocupa uma área muito maior. Tem uma questão de supressão vegetal, a questão de ocupação de área fundiária também. E por fim, né, Aldo, qual que é uma vantagem que ele traz também? O prazo que você tem para pagar. Então quando você passa num pedágio convencional, você tem que parar na cancela, pagar o pedágio e aí o operador abre a cancela para você passar. Você paga no ato. O Free Flow não. O Free Flow você passa por pórtico, você tem até 30 dias para estar efetuando esse pagamento. E são 5 formas de pagamento que você tem para fazer em até 30 dias. Isso é legal. Eu me lembro uma viagem que eu fiz, só que lá eu cheguei lá no país e loquei um carro. E nesse carro já tem ali em cima do retrovisor, tem um tagzinho. Cara, é fantástico. Você passou ali, ele já aciona e já cai no seu celular. E já foi descontado no seu cartão. É bem prático e rápido, aqui, né? outra coisa interessante de falar são as formas de pagamento. Então, como eu falei, são 5 formas. A primeira forma é o tag, como a gente falou. Sim, sim. O tag também, né, Gilberto e Aldo, é importante falar assim, quem tiver o tag, ele já tem 5% de desconto na tarifa. Isso é regra do contrato nosso. O tag também, ele já tem a possibilidade de você usufruir do desconto do usuário frequente. Então, a primeira forma de pagamento é o tag. A segunda forma de pagamento é o aplicativo da concessionária. Então, o aplicativo da concessionária, né, você pode baixar o aplicativo e efetuar o pagamento pelo aplicativo. Além do aplicativo te dar informação em tempo real da rodovia, né, o aplicativo te possibilita solicitar os serviços da concessionária. Então, você baixou no aplicativo. Hoje nós temos 45 mil cadastrados. Então, você está cadastrado no aplicativo, quando você passar pelo pórtico, vem uma mensagem no seu celular, qual momento você passou, qual pórtico você passou, qual tarifa tem aberto para você pagar. Então, essa é a segunda forma. E você pode pagar via crédito, débito ou Pix. Você tem 30 dias para efetuar esse pagamento para o aplicativo e ainda pode, no 30º dia, pagar com crédito ainda. Poxa. A segunda forma. A terceira forma é o site da concessionária. Então, às vezes, você está com um carro emprestado do seu irmão, do seu cunhado, da sua prima, ou alugado, e você não quer cadastrar esse carro no seu nome. Você pode fazer a sua viagem tranquilo, você vai e volta, e aí você entra na página da nova364.com, somente .com, digita a placa do veículo que você estava e vai aparecer a relação de pórticos que você passou, o dia, a data, o horário, o valor, para você pagar, e ali também você pode pagar por crédito, débito ou Pix. Então essa é a terceira forma. A quarta forma, nós temos aí nas 14 bases operacionais nossas, né, um totem de atendimento. Esse totem, ele fica ali numa área que chama Serviços de Atendimento ao Usuário, que tem banheiro, tem fraldário, tem uma copa com água potável, e tem esse totem. Se você parar nesse totem, são 14 ao longo da rodovia, você pode só digitar a placa do seu veículo e já vai sair a tarifa para você pagar no próprio totem, Pix, crédito
ou débito. Se você tiver alguma dúvida, no próprio totem, ele tem um botãozinho de ajuda. Você clica, você vai fazer uma videochamada com uma atendente nossa que fica no centro de controle operacional 24 horas por dia. Ela vai te orientar como pagar, vai te dar informação da rodovia. Sim. Então essa é a quarta forma de pagamento. E a quinta e última forma de pagamento, nós vamos estar fazendo convênio com alguns supermercados, alguns postos de combustíveis, alguns restaurantes ao longo da via, para estar colocando esses totens de pagamento lá também. Então quem não quer parar na base para pagar, quem não quer no aplicativo, quem não quer no site, ele pode, quando ir lá fazer a compra no mercado, está almoçando no restaurante, está abastecendo o seu carro, usar o totem para fazer o pagamento da tarifa de pedágio. Caraca, que show. É muito estranho, mas a sensação parece que a gente está descobrindo a tecnologia, né? Rondônia está saindo do momento feudal. Assim. Ô, Wagner, nós já estamos partindo aqui para um finalmente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é muito relevante, porque, poxa, rodovia, geralmente a gente fala em transporte, de carga, né, o motorista mesmo, o motorista do caminhão que está sempre ali o dia todo, a semana toda, donos de transportadoras e tal. Na implantação toda, como foi planejado um local? Como é o deslocamento dele? Ele tem pontos específicos onde ele pode ter um lugar com mais conforto e tal? Porque geralmente o caminhoneiro é o cara que usa mesmo a rodovia. Foi pensado nisso, contemplado isso no projeto? Como é que ficou? Perfeito. A NTT, quando projetou essa rodovia, ela projetou 3 pontos de parada de descanso. São 3. Justamente para atender essa demanda, Gilberto, que é o quê? É um ponto que a concessionária vai construir um espaço, né, nós já fizemos o estudo, vai ter um mais próximo lá de Vilhena, um depois de Paraná e um chegando aqui antes do acesso ao porto. Então esses pontos é uma área toda cercada, monitorada com câmeras, com vigilância patrimonial, um espaço de banheiro, um espaço ali para o caminhoneiro fazer a comida dele, né? Junto com esses pontos, a gente entende que isso acontece em outras rodovias, né? Vem lá uma loja de conveniência, vem lá uma oficina mecânica, uma borracharia, tudo para agregar valor ali e trazer serviço para os caminhoneiros. E nesse ponto, então, o caminhoneiro pode parar para fazer o seu tempo de descanso, que é a jornada que hoje em dia tem aí estabelecida por lei. Um caminhoneiro pode dirigir X horas por dia, e até então, hoje, na rodovia, não tem lugar seguro para parar, para cumprir com essa jornada. Dessa forma, com a construção dos 3 PPDs, que a gente chama, que é ponto de parada e descanso, ele vai ter lugar seguro para ele parar, descansar, né? Isso tanto para o motorista que está ali, quanto para o dono do caminhão. Ele vai ter um conforto, uma segurança que o motorista dele está parando num lugar com vigilância, com câmeras, monitorado, um lugar seguro. Né? Interessante. Muito bem pensado. Isso me deixa muito alegre, me deixa muito feliz. No final das contas, daqui a pouco vai estar todo mundo agradecendo. Nós vamos estar voltando aqui para poder falar de novo sobre, mas agora com uma outra ótica. Né? Wagner, nosso tempo na TV é muito curto. Estamos próximo do fim. Ficou alguma pergunta que você acredita alguma informação que você acredita que precisa ser passada? Eu acho que as principais informações, né, foi bem explanada, a forma de pagamento, né, o aplicativo. Faltou uma que é o 0800, acabei esquecendo de falar. Então nós temos aí o 0800 0364 364. Não é 0800, tem um 0 a mais aí, 364 364. Então o 0800 ele também é um canal de comunicação com a concessionária. Então tem o aplicativo que você pode se comunicar com a concessionária, tem o site, tem o Instagram e tem o 0800. Então quem ligar no 0800, ele vai estar sendo atendido, isso 24 horas por dia, 365 dias por ano, pelo atendente no Centro de Controle de Operação, que vai dar todas as informações, né, da rodovia que for preciso, né, referente à nova 364. Ah, maravilha. E Wagner, poxa, pena que a gente está aí chegando no final, mas eu gostaria de ver contigo. Como eu te falei, esse programa, ele atinge todo o estado. Hoje temos uma audiência aí firme, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem deseja investir no estado, para o empresário que já está aqui. Fique à vontade, use esse tempo agora e fale com os nossos, ou com os seus usuários, né? A expectativa nossa é muito grande, né, Gilberto? Como eu falei, Rondônia é um estado que tem um potencial gigante aí para o agronegócio. Eu vou dizer o que eu vivi pessoalmente, Wagner. Como eu falei, eu morei no Mato Grosso, tive fazenda lá, e você, quem morou lá, quem conhece a região da BR-163,
no berço da soja ali, que é Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Né? Quem viu a BR-163, como eu vi lá no ano de 2000, 2002, 2003, e vi a BR-163 hoje, o quanto evoluiu com a concessão, isso traz investimento, isso traz, fomenta a economia, né? Hoje, o agronegócio que tem usinas de álcool de milho, né, silos, fazendas de grão ali na BR-163, essa região que eu falei para você, muito disso aí se deve a você ter uma logística, porque não adianta você produzir bem e não ter como escoar. Você não tem previsibilidade na rodovia, você não tem segurança na rodovia, você não tem fluidez. Então, a nossa visão para Rondônia é isso, é que tendo uma rodovia com segurança, tendo uma rodovia com qualidade, com fluidez, com previsibilidade, isso vai atrair muito investimento. Quem sabe daqui uns dias vão ter aí usinas de álcool de milho em Rondônia também, que poucas têm hoje. Quem sabe vamos ter mais silos de grãos espalhados ao longo da rodovia. Quem sabe vamos ter mais players, né, que distribuem, que transportam grãos aí em terminais portuários. Hoje nós temos aí a Cargill, a Bertolini, a Maggi, vamos ter o Grupo Simões. Poxa, quando você tem uma rodovia, né, que tudo começa na fazenda, na produção, mas depois ela segue primeiro para a rodovia e depois ela vai ou para a hidrovia ou para a ferrovia. Mas a rodovia é a saída principal, a primeira saída do produto que está produzido. Então, tendo uma rodovia de qualidade, isso atrai muito investimento e é uma cascata. Né? Vem o investimento, né? Vem toda uma cadeia de restaurante, posto de combustível, borracharia, oficina mecânica, que fomenta toda uma economia local, né? Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. Bom, eu estou satisfeito de perguntas. Eu queria fazer mais algumas, mas não dá tempo. Acreditamos nisso. Wagner, só agradecemos a sua presença, a disponibilidade, dedicar seu tempo para tirar um pouco dessa mistificação, apagar um pouco de fake news e principalmente mostrar os benefícios que essa concessão veio trazer para o estado de Rondônia. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo ao Amazônia Negócios. É isso mesmo. E olha, completando ali o que ele já disse, o Amazônia Negócios está aberto. Wagner, uma comunicação, algo novo, um andamento no processo, no projeto que vocês queiram aí participar aí com a população, nós estamos sempre aqui de portas abertas. E o que nós queremos mesmo, e estamos muito contentes com isso, que tudo isso que você falou, uma usina de álcool, nós sabemos que já está sendo implantada uma em Cerejeiras, né? Silos, ao longo da BR está subindo silo aí aos montes, enfim, nós vemos que o Estado precisava sim de mais estrutura, o que tem acontecido, o que está acontecendo, né? Para a gente que está aqui, como eu te falei, muitos anos, é prazeroso ver o que tem acontecido no Estado, tá bom? E as nossas portas aqui, olha, estão sempre abertas, sinta-se em casa, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, Aldo e Gilberto, a oportunidade de estar aqui. Faço um compromisso com vocês aí de sempre que precisar voltar. Bacana no final do ano, talvez te marcar um novo papo para fazer um balanço do que foi 2026. A gente tem certeza que vamos estar com muita coisa boa para falar, com muitos números, com muitas informações, num programa, como você mesmo disse, que tem um foco muito importante para toda a população de Rondônia. É isso aí. Maravilha. Esse foi o Wagner Martins, diretor-presidente da Nova 364, e já nós voltamos com a Escola do Marketing e o encerramento desse programa. Escola do Marketing. Oferecimento JT Soluções em Transporte de Encomendas e Carga Viva. Maravilha, bora lá para mais uma Escola do Marketing, esse quadro que foi criado para ajudar você, a sua empresa, a desenvolver devagarinho através dos conteúdos aqui relacionados que eu estou trazendo. Particularmente, eu sou Aldo Melo, sou formado em Marketing pela Unibra, o maior centro de educação da região Nordeste. Inclusive, hoje, o maior patrocinador e único patrocinador, eu acredito que é o único, do Retro Futebol Clube, mas isso é um papo para um outro momento, depois a gente fala lá no meu Instagram. Hoje nós vamos falar sobre praça, distribuição. Para você que é da gestão, sabe muito bem que praça é um dos pontos dos 4 P's do marketing: preço, produto, praça e promoção.
Estrada também é marketing. Esse tema é interessante, já que a gente está falando hoje com o pessoal da Nova 364. No marketing, a praça não é apenas um ponto de vendas, mas é a logística, é acesso, é tempo de distribuição. A nova BR-364 é o principal corredor de escoamento de produção de Rondônia e parte de Mato Grosso. Muitas coisas saem de Mato Grosso, cruzam Rondônia para escoar aqui em Porto Velho, através da nossa hidrovia do nosso rio Madeira. E isso impacta diretamente no custo do seu frete, impacta no custo do produto que chega, impacta no custo logístico, no custo operacional. Ou seja, uma concessionária, e aí não apoiando, mas sim trazendo a realidade dos fatos, estradas melhores reduzem custos logísticos. Isso foi comentado dentro da entrevista. Menos tempo de entrega, maior competitividade. Isso, inclusive, facilita até os deliveries, facilita também Mercado Livre, Amazon, transportadoras, dentre outros fatores. Infraestrutura também influencia no preço final e na margem, ou seja, quando você tem uma organização logística da forma correta e facilitada, fluida, como é a proposta da concessionária Nova 364, tudo isso facilita e melhora o seu custo lá na ponta. Inclusive está aqui presente, enquanto estamos falando, o Regis, que não me deixa mentir, grande consultor de negócios. Os negócios crescem onde o acesso é fácil, a logística é marketing invisível. Para você que acredita que marketing é apenas fazer post para rede social, está muito enganado, vai muito mais além. E aí você não entendeu isso, ou você me chama lá no Instagram, no @aldomelo com 3 L's, ou você para ouvir isso aqui novamente. Logística sim faz parte da sua ótica do marketing, e inclusive eu afirmo você que eu tive essa disciplina de logística dentro do meu curso de marketing. É de extrema importância. Outro exemplo que eu lembrei aqui também foram, tanto da parte, já comentei isso em outro, Escola do Marketing, da distribuição da Ambev, para a chegada da cerveja geladinha lá no bar, e principalmente na casa do consumidor, a logística também precisa ser atenta. Redução do tamanho dos caminhões também facilita, porque não tem como um grande caminhão entrar em bairros pequenos, ou seja, cada vez mais diminuindo para chegar os produtos da forma mais fluida dentro da casa do consumidor. É isso, logística também é marketing. Estamos juntos, essa foi mais uma Escola do Marketing e até a próxima, se Deus quiser. Escola do Marketing. Oferecimento JT Soluções em Transporte de Encomendas e Carga Viva. Eu estou satisfeitíssimo iniciando o ano com mais uma boa entrevista. Com certeza a primeira do ano, e olha, vale muito a pena você voltar se tiver alguma dúvida. E algo muito mais importante, Aldo, eu acredito que pode ser que tenha ficado alguma dúvida em alguns dos nossos telespectadores. Caso isso aconteça ou tenha acontecido, mande-nos mensagem nas redes sociais. Exatamente. Passe para eles. Ou até mesmo, se você estiver vendo na TV, vai lá no YouTube, vai lá no programa. Se você está no YouTube, já comenta ali direto. Nós vamos coletar essas informações, passar para o Wagner. Se nós não soubermos, nós vamos passar para o Wagner e trazer mais informações. Enfim, o objetivo nosso do Amazônia Negócio é facilitar, ser a ponte para facilitar a vida de quem está em casa, a nossos grandes telespectadores e a audiência qualificada do Amazônia Negócios. E é isso, olha só, o Amazônia Negócios, a partir agora de 2026, o nosso desejo é levar até você informações relevantes em todo o segmento da indústria, do comércio, do agro, e nós contamos com a sua audiência. Exatamente. Muito obrigado por ter nos prestigiado em 2025, e que essa caminhada esteja apenas começando e que tenhamos um 2026 repleto de informações, de conteúdo, de facilitação. Muito, muito bem. É isso aí, maravilha. Vamos lá iniciar mais um ano 2026. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo. Amazônia Negócios. Oferecimento. Conect Corp. Excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox. Uma relação duradoura. Daniel Estofados. Conforto e elegância para seu lar. Tilim. A melhor hora.